Hoje nós vamos bater um papo com Cacau Lopes, médico sanitarista, professor de saúde pública da FAMERP. Vamos falar um pouquinho para tentar entender como é que está a saúde pública em Rio Preto. Cacau, muito prazer. Prazer é meu, Silvana, estar aqui com você, poder participar dessa sua caminhada enquanto candidata a vereadora. Estamos precisando de gente que defenda a vida, que defenda o meio ambiente. A saúde pública de Rio Preto, a gente não precisa ir longe, né? Só a gente ver os últimos acontecimentos e para dizer que a gente anda muito mal. Eu diria que aqui na nossa cidade a saúde pública ela tem sido um verdadeiro descaso por parte das autoridades do governo municipal. O fato da nossa cidade ter sido a cidade do país onde mais se morreu de Covid, mais de 3.200 pessoas faleceram, quando no mínimo 2.000 não precisavam ter morrido, poderia estar junto aí dos seus familiares, se a prefeitura, a Secretaria de Saúde tivesse feito o seu papel. A situação da dengue, que todo ano a gente vive esse terror, né? Uns anos mais, uns anos menos, e isso tem a ver com o tema que você gosta, que é o meio ambiente. E a situação das unidades básicas de saúde, né? A gente vê que está ocorrendo um verdadeiro desmonte da atenção primária, da estratégia da saúde da família, né? Uma lógica de se exigir que cada vez mais os profissionais produzam serviço como se trabalhar em saúde, sem desmerecer, fosse produzir prego. Na verdade, a gente atende pessoas com, na maioria delas, com problemas crônicos, que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas, que precisam ser examinadas, e não é esse modelo que está sendo feito aí que vai dar conta desse quadro sanitário que a gente vive hoje. Então, é até triste eu falar isso, porque não só eu, mas várias outras pessoas que passaram pela secretaria tiveram todo um trabalho de construção, né, de uma política de saúde que buscasse ir ao encontro das necessidades da população, e a gente vê isso sendo desmontado. É muito triste. Mas a dengue em total descontrole. O que seria uma política pública de saúde pública para Rio Preto, para que a gente possa realmente enfrentar essa situação? Via de regra, essas doenças, elas circulam no seu habitat ecológico, entre os animais, entre mamíferos, ou o homem entra ali de uma forma predatória, né, para destruir mata, como dizia o outro, né, para abrir a porteira e passar o boi. E aí ele passa a fazer parte desse ciclo silvestre que antigamente circulava ali. Agora ele se torna um ciclo urbano, porque esse homem traz esse, como foi o caso da Covid na região de Wuhan, traz esse vírus para o espaço urbano. Ou essa mata essa é destruída e esses animais que tinham seu habitat têm que vir para o espaço urbano. Eu moro num lugar que a gente planta muita árvore, eu fico maravilhado de ver ali canário, tucano, alguns animais, mas eu fico ao mesmo tempo triste, porque se eles estão ali, é porque o seu ambiente natural foi destruído, né? Recentemente, eu vi um tamanduá aqui na Juscelino Kubitschek, já vi lobo-guará, quer dizer, esse processo dos animais virem também para as regiões urbanas, onde não é o seu habitat natural, também causa, iniciando ciclos de doença, não por culpa dos animais, mas por culpa dessa ação humana depredatória. Foi assim que a gente urbanizou a doença de Chagas, foi assim que a gente urbanizou a febre amarela, né? E todas as doenças infecciosas têm essa relação. Agora, imagina uma cidade como a nossa, né, que pela sua posição geográfica sempre foi uma cidade de um certo calor, e que a gente tem visto nos últimos anos esse calor cada vez aumentar em função do não temos grandes áreas verdes aqui, enfim, todo esse processo de não ter uma política ambiental de fato que faça frente a isso. Pelo contrário, né, se estimula a destruição. Então nós estamos correndo muito risco futuro
né, que outras doenças infecciosas aparecerão. Enfim, então não dá para você descolar a saúde de outras políticas públicas, porque senão a saúde fica fazendo, como eu digo, sem demérito, o papel do ortopedista, né? Você quebrou o braço, vai lá, engessa e tal, quando a causa disso está nesse processo totalmente racional de desenvolvimento urbano, né? De um planejamento urbano sem nenhuma prioridade à vida, sem nenhuma prioridade ao meio ambiente, priorizando só a especulação imobiliária. Agora, da parte da saúde, aquilo que nos cabe nesse latifúndio seria ter, né, um sistema de vigilância, que a gente chama de vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental, inclusive que a obrigação do SUS fazer isso está lá na lei orgânica, que o papel do SUS não é dar só assistência individual às pessoas, mas também intervir naqueles processos coletivos que causam doença e o meio ambiente é um papel fundamental. Está lá na lei 8.080, que o SUS tem que fazer vigilância ambiental, inclusive nos ambientes de trabalho. Agora, é uma área totalmente desprestigiada, sem investimento nenhum. Se você pegar o orçamento da prefeitura dos últimos anos, mais da metade do orçamento foi destinado à questão hospitalar, que tem sua importância, é claro, não estou negando, mas à medida que você não faz a prevenção e a promoção, né, e você acaba não só sobrecarregando o sistema hospitalar, mas também não tendo eficiência nos recursos que já estão escassos, fazendo a prevenção que deveria fazer. Então, hoje você tem os sistemas de vigilância, o serviço de vigilância na secretaria praticamente desmontado, com falta de profissional, com falta de equipamento, porque antigamente, para você, uma doença, para você chegar daqui em Mirassol, pela estrada de terra, demorava uma semana. Agora, uma pessoa que tem uma doença infecciosa na China, em qualquer lugar da Europa, ela chega aqui no dia seguinte. Então, se você não tiver um sistema de vigilância ágil, que faça prevenção, que faça vigilância sentinela, quer dizer, essas doenças acabam se propagando de uma forma muito rápida. Então, cabe uma política pública aqui, realmente priorizar esse setor, que também, muitas vezes, a população não entenda e não dá importância para isso, porque a população só vê se tem médico, se não tem médico, se falta remédio, se não falta remédio, quando as verdadeiras causas da doença estão aí na questão ambiental. Tem um trabalho feito no Canadá que mostra que a gente poderia ter assim, 4 determinantes dos processos de adoecimento, né? Um que tem a ver com os nossos determinantes biológicos, que é nosso patrimônio hereditário, aquilo que olhar um pouco para os nossos antepassados, ver o que eles tiveram, não que a gente necessariamente vá ter, se tem alguém que teve câncer, se morreu precocemente de infarto, não que eu necessariamente vou ter, mas eu tenho que estar com os olhos mais abertos, ter mais cuidado. Para uma predisposição. Uma predisposição. A outra coisa tem a ver com a forma como cada um de nós anda a nossa vida, as nossas escolhas. É claro que grande parte da população não tem direito nem a escolher, mas o que a gente come, alimentação saudável, a questão da atividade física, o enfrentamento do tabagismo, do alcoolismo, da drogadição, né, da questão da cultura da paz. Isso é uma coisa séria. Eu estava vendo os dados ontem, as notificações de violência contra a mulher em Rio Preto, nos últimos 10 anos, aumentou em 200%. Né, a violência contra a criança, contra a adolescente. Isso tem a ver tudo também com o espaço urbano, né? Se esse espaço urbano é solidário, é generoso, é acolhedor, né? Então, cabe a gente do serviço público, de fato, modernizar, né, as nossas vigilâncias para que a gente possa detectar o aparecimento dessas doenças, intervir o mais rápido possível. Não dá para aceitar que a dengue é uma coisa natural. Virou natural na nossa cidade. Não,
eu não digo hoje erradicar a dengue, ninguém mais fala isso, porque o Aedes acabou se acostumando com esse processo de aquecimento global aqui, mas a gente pode controlar. Quando eu era secretário de saúde, por exemplo, eu assumi a secretaria com 6 mil casos e pedi demissão 5 anos depois com 43 casos importados. Então, se você tiver prioridade, você com certeza tem como enfrentar essas coisas, mas precisa dar prioridade. E a gente sabe que a prioridade aqui está muito relacionada aos grandes interesses de determinados grupos médicos da cidade, não ao interesse efetivo da população. Do cuidado com a população. Agora, na sua fala, você traz um elemento assim importantíssimo para nós que estamos aí no enfrentamento aí pela defesa do meio ambiente, né? Quando você diz que tem uma correlação direta com saúde e meio ambiente, porque é muito comum na nossa luta ambiental a gente ouvir assim, mas tem tantas outras prioridades, a gente tem o problema da saúde, a gente tem o problema da educação, a gente tem o problema de moradia, a gente tem... como se nada disso tivesse relacionado, né? Quando a gente bem sabe que cuidar do meio ambiente é você produzir alimento de qualidade, né, que não só vai encher barriga, mas que vai alimentar de fato, que vai ter um potencial nutricional, que vai ajudar na constituição de um corpo saudável, né, para resistir a determinadas doenças. Cuidar do meio ambiente é você trabalhar bem a educação, é você buscar alternativas habitacionais que gere conforto térmico numa região tão quente. Enfim, a gente tem essa clareza, mas para nós que estamos aí no movimento ambientalista, que vai buscando se informar cada vez mais, buscando novas tecnologias para a gente pensar na cidade, que seja essa cidade acolhedora, agradável, que respeita as pessoas, né, e que pensa na qualidade de vida acima de tudo, isso é um pouco que tranquilo, né? Isso está dentro da nossa lógica, da nossa percepção, mas para a grande maioria isso escapa. Ecologia tem que dizer com a nossa casa. Nós temos a nossa casa, mas nós temos um outro espaço que não é meu, que não é teu, que não é do Décio, é um espaço comum, é o espaço de todos, né? É uma cidade onde a prioridade é passar asfalto tudo, cimentar tudo, onde os bairros, onde a população não existe uma possibilidade de convivência e de mistura entre as pessoas. Quando você guetiza, quando você empurra as pessoas cada vez mais para longe, essas pessoas para trabalhar demora horas e horas num transporte urbano superlotado, aumenta estresse, chega em casa, desculpa o termo, puto da vida, vem a violência, vem o cansaço, canso tanto que só me resta deitar e dormir, não posso fazer uma atividade de lazer, não posso fazer uma atividade cultural. Quer dizer, perceba que uma coisa, como você disse, se liga à outra, né? A ecologia, essa arte do bem viver no espaço, ela determina tudo, determina tudo. Hoje você vê que, por exemplo, as principais causas de morte aqui em Rio Preto são as doenças infecciosas, respiratórias, as viroses, que está atingindo cada vez mais a população idosa, né? Fruto desse tempo úmido, desse tempo seco, sem chuva, né? Desse calor. Você tem as doenças cardiorrespiratórias que tem a ver tudo com essa poluição ambiental. Quer dizer, então é preciso que a gente enxergue isso. A gente fala assim, precisa pôr mais recurso na saúde, mas a gente precisa ter a visão que a saúde é essa coisa que envolve outras políticas. Agora, isso é um outro problema da cidade, né? A educação fica de um lado, a Secretaria do Meio Ambiente do outro, a saúde do outro, a Secretaria de Serviços de Assistência Social em outro. Não existe uma integração de política. Quando você não integra, você também dispersa recursos, né? E portanto, você não, aquele recurso que já não é muito, ele poderia ser otimizado se você tivesse políticas mais integradas com essa visão que você coloca, né? E aí, como você disse, as pessoas não teriam que ir tanto à unidade de saúde, à UPA,